Você já se perguntou o que significa realmente depender de Deus em cada detalhe? George Mueller nos lembraria que a fé não é um conceito abstrato, mas uma prática diária. Crer não é apenas concordar com verdades bíblicas, mas confiar no Deus vivo a ponto de descansar quando tudo ao redor grita incerteza. A fé verdadeira não é o esforço humano de acreditar mais forte, mas o ato de lançar-se totalmente nas mãos de Deus. Mueller nos ensinaria que a confiança nasce quando deixamos de lado nossas próprias seguranças e permitimos que Deus seja a única âncora. Fé não é ausência de tempestades, é descansar no meio delas. Quantos de nós falamos que confiamos, mas ainda guardamos reservas secretas? Quantos ainda planejamos rotas de fuga caso Deus não responda como esperamos? A fé que Mueller vivia não era baseada em garantias humanas, mas na certeza de que o caráter de Deus não falha. Ele entendia que a palavra é um contrato divino. Se Deus prometeu, ele cumprirá. E aqui está o ponto. A oração não era para ele um último recurso, mas o primeiro passo. Ele via a oração não como obrigação, mas como respiração da alma. Não como repetição de fórmulas, mas como encontro íntimo com o Pai que sustenta. A oração não era apenas pedir, mas agradecer antecipadamente, porque quem conhece a fidelidade de Deus já celebra antes da resposta chegar. George Mueller nos desafia a viver uma vida de dependência radical. Não depender das circunstâncias, nem das pessoas, nem de recursos, mas do Deus que abre caminhos no deserto e envia pão do céu. Dependência não é passividade, é atividade cheia de confiança, é caminhar quando ainda não se vê o chão, é obedecer quando ainda não se enxerga o final. Talvez seja esse o maior chamado para nós hoje, deixar de viver uma fé apenas falada e passar a viver uma fé experimentada. Quantas vezes reclamamos porque não vemos milagres? Mas será que realmente confiamos em Deus ao ponto de abrir mão de nossos próprios controles? Milagres acontecem quando não existe plano B, quando só resta o Senhor como resposta. George Mueller nos mostra que a fé não é cega. Ela enxerga mais longe do que os olhos naturais podem ver. A fé não ignora a realidade, mas a submete ao poder de Deus. A fé não se baseia em emoções, mas no caráter imutável do Senhor. E quem vive dessa forma descobre que a vida cristã não é teórica, é uma caminhada diária de confiança. Então eu te pergunto, sua confiança em Deus é completa ou ainda parcial? Você entrega a Ele apenas parte de sua vida, ou confia tudo, o presente, o futuro, as necessidades, as dores e os sonhos? Porque Mueller nos lembraria que Deus não busca apenas palavras, mas corações inteiramente rendidos. E diante dessa verdade, o convite é simples. Abandone as reservas, solte os medos, confie inteiramente. Deus continua sendo fiel, continua respondendo orações, continua sustentando seus filhos, e a fé que repousa nele jamais será envergonhada. George Mueller sabia que a fé não floresce em meio ao conforto, mas em terrenos de necessidade. O coração aprende a confiar quando não tem outro apoio senão o próprio Deus. A confiança não cresce quando temos todas as respostas, mas quando a única resposta possível é esperar no Senhor. A fé é forjada no silêncio das demoras, no vazio dos bolsos, na incerteza das circunstâncias. E é justamente aí que Deus revela sua fidelidade. Ele nos ensinaria que fé não é teoria, é prática. Não é filosofia de vida, é dependência real. Muitos falam de fé como quem discute uma ideia, mas poucos vivem a fé como quem respira. Mueller não tratava a fé como acessório, mas como alicerce. Fé para ele não era um sentimento de otimismo, mas uma confiança objetiva no caráter de Deus. E aqui está um segredo espiritual. Quanto mais se confia,
mais se descobre que Deus é suficiente. A alma que se lança inteiramente nas promessas divinas descobre que não há impossíveis diante daquele que governa os céus e a terra. Quando tudo falta, ele permanece. Quando todos abandonam, ele sustenta. Quando tudo parece desmoronar, ele continua sendo rocha firme. George Mueller também nos lembraria que a oração é o pulmão da fé. Não existe confiança real sem vida, de oração constante. E ele via a oração como um diálogo íntimo, não como um monólogo. Oração é abrir o coração diante de Deus e também silenciar para ouvir sua voz. É chorar diante do Pai e também aprender a descansar nele. Para Mueller, orar era viver em sintonia com o coração do Altíssimo. E talvez o que mais falta em nossos dias é essa oração simples e profunda. Transformamos a oração em performance, mas esquecemos que ela é encontro. Tornamos a oração mecânica, mas esquecemos que ela é vida. Esquecemos que o Senhor não busca palavras bonitas, mas corações sinceros. Ele não se move por discursos longos, mas por fé genuína. Mueller nos ensinaria que a fé não vive de reservas, mas de entrega. Não é fé se ainda temos tudo sob controle. Fé começa onde o controle termina. E o que isso significa para nós? Significa que a verdadeira confiança não é dizer Deus pode, mas viver como quem crê que Ele já está agindo. É descansar mesmo quando nada mudou ainda. É agradecer mesmo quando a resposta ainda não veio. E isso nos confronta. Quantas vezes dizemos que confiamos, mas vivemos cheios de ansiedade? Quantas vezes proclamamos que Deus é fiel, mas dormimos em desespero? Quantas vezes falamos de confiança, mas continuamos tentando resolver tudo com nossas próprias mãos? Mueller nos chamaria a parar de apenas falar sobre confiança e começar a realmente depender. E ele lembraria também que a fé nunca decepciona, porque ela não se apoia em homens, mas em Deus. Pessoas falham, circunstâncias mudam, promessas humanas se quebram, mas o Senhor é imutável. Ele não volta atrás, ele não mente, ele não deixa uma promessa cair no chão. A confiança verdadeira não é ingênua, é consciente de que aquele que prometeu é fiel. George Mueller via a vida como uma jornada diária de milagres. Não porque ele buscasse milagres em si mesmos, mas porque viver pela fé é viver debaixo da provisão constante de Deus. E aqui está algo poderoso. Viver pela fé não é esperar apenas grandes acontecimentos, mas perceber a mão de Deus em cada detalhe. É reconhecer sua bondade no pão de cada dia, na força para enfrentar as lutas, no consolo em meio às lágrimas. E talvez esse seja o convite hoje: enxergar a vida não como acaso, mas como providência, não como sorte, mas como cuidado, não como coincidência, mas como propósito. Quando a fé abre os olhos, tudo se torna testemunho da fidelidade de Deus. Mueller também nos ensinaria que a confiança não é passividade, mas obediência. Confiar em Deus não é cruzar os braços esperando tudo cair do céu, mas é levantar os braços em rendição e andar pela fé. É obedecer quando ainda não vemos. É dar passos mesmo sem garantias humanas. É agir de acordo com a promessa, não de acordo com o medo. E aqui está a diferença. O incrédulo só age quando enxerga a segurança. O crente age porque confia na promessa. O incrédulo precisa ver para crer. O crente crê mesmo quando não vê. Essa é a fé que agrada a Deus. Uma confiança que se transforma em passos práticos, em escolhas corajosas, em rendição diária. Eu pergunto a você, sua fé tem sido apenas palavras ou prática? Você apenas fala de confiança ou vive como quem realmente confia? Você ora apenas por hábito ou ora porque sabe que Deus responde? Você espera apenas o que já é visível ou crê naquilo que ainda está oculto aos olhos humanos? George Mueller nos desafiaria a parar de viver de reservas e a se lançar totalmente nos braços do Pai.
porque a fé verdadeira não é um conceito a ser estudado, mas uma vida a ser experimentada. Ela não é apenas para ler em livros, mas para viver nas ruas, no lar, no secreto, em cada detalhe da jornada. E no fim, Müller nos lembraria que a fé não busca glória própria. Tudo o que ele fazia, tudo o que ele ensinava, apontava para a glória de Deus. Porque a verdadeira fé não exalta o homem, mas engrandece o Senhor. Não busca reconhecimento humano, mas a aprovação divina. E é isso que precisamos recuperar hoje, uma fé que não é sobre nós, mas sobre Ele. Então, diante dessa mensagem, o chamado é claro: viva pela fé. Não apenas fale dela, não apenas estude sobre ela, mas pratique-a. Confie em Deus nos pequenos e nos grandes detalhes. Dependa dele não apenas quando não há saída, mas em cada decisão, em cada passo. Ore sem cessar. Entregue sem reservas. E você verá que a vida com Deus não é previsível, mas é plena, é abundante, é cheia da beleza de depender dele em tudo.